Bom dia, bom dia e bem-vindos a este fórum do Jornal IT Channel, uh, para mais um especial, desta vez sobre inteligência artificial, sobre o tópico da experimentação ao retorno económico à produtividade. Este especial integra a edição de abril do jornal, que será distribuída ainda no final desta semana. Eu sou o Jorge Bento, sou o diretor da publicação, sou o diretor do jornal IT Channel, e é um prazer estar em direto convosco, num espaço que reúne o ecossistema das empresas tecnológicas para discutir um tema que possivelmente é o mais vibrante nesta altura, que é como a inteligência artificial e como vetor estratégico para a inovação e para a criação de valor de negócio, e como é que os parceiros de canal, as empresas de serviço IT, podem ajudar os clientes finais a atingir as metas a que se propuseram e ter retorno sobre o investimento que fizeram. É neste contexto que vamos ouvir as perspectivas de marcas de referência deste setor, que estão aqui connosco como nossos convidados, empresas que estão ao lado dos parceiros para disponibilizar soluções ou ajudá-los a integrar soluções de inteligência artificial. Quero agradecer a todos que nos acompanham em direto. Quero agradecer aos nossos leitores que se juntaram em grande número. Temos centenas de leitores que vão assistir a este fórum. E quero agradecer a participação dos nossos cinco convidados com o seu expertise para enriquecer este tema e atualizar os nossos leitores e parceiros de canal sobre o que há de novo em termos de inteligência artificial e da aplicabilidade da inteligência artificial em cada uma das organizações. Comigo e para moderar esta mesa está a minha colega, Marta Ferreira, ao qual eu passo agora a palavra, Marta. Obrigada, Jorge. Bom dia ao Jorge, bom dia aos nossos oradores de hoje e também bom dia e um agradecimento a todos aqueles que se estão a juntar ainda para este debate, para esta conversa hoje que temos aqui, mais uma conversa do IT Channel. Como o Jorge introduziu, hoje vamos falar aqui sobre a inteligência artificial. É um tema mais do que na ordem do dia, pelo menos nos últimos 2 anos, tem tido aqui um grande impulso e hoje contamos aqui com um painel de luz que nos vai ajudar aqui a navegar sobre qual é a atualidade da inteligência artificial. Sabemos que dentro deste campo podemos falar aqui de vários temas, mas efetivamente hoje também vamos perceber em que ponto é que está esta aplicabilidade. Falamos muito da questão das empresas aplicarem a inteligência artificial, mas efetivamente vamos perceber aqui com os nossos oradores hoje em que ponto é que essa aplicabilidade está e também de que forma é que os parceiros podem beneficiar desta tecnologia que já percebemos chegou para ficar durante muitos e bons anos. Antes das nossas perguntas em si que temos aqui preparadas para o nosso painel e como habitual nos nossos live events, eu vou pedir aqui uma pequena apresentação, 30 segundos mais ou menos a cada um, para conhecermos aqui quem nos acompanha hoje na discussão deste tema, por ordem alfabética das empresas que se encontram hoje aqui connosco. Começo por dar as boas-vindas à Cyber Inspect, aqui representada pelo Walter Rodrigues. Muito bom dia, Walter, bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, obrigado ao IT Channel pela oportunidade e começar por cumprimentar os moderadores, os colegas de painel, mas também os participantes que nos estão a ver e ouvir. Tal como a Marta introduziu, chamo Walter Rodrigues, sou End-to-End Operations Manager da Cyber Inspect. É uma nova marca do Grupo Nós, focada em monitorização de risco digital e trata-se de uma ferramenta de testes de cibersegurança focada 100% em parceiros de canal. Muito obrigada, Walter. Temos também connosco hoje a HPE, aqui representada pelo Pedro Teodoro. Bom dia, Pedro, muito bem-vindo. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigado também pelo convite e um bom dia a todos os colegas de painel e a todos os que estão a assistir. Ora bem, eu trabalho na HPE na área de serviços já há bastantes anos e tenho levado a área de Private Cloud, nomeadamente também as soluções de Private Cloud AI, e em colaboração sempre com o nosso ecossistema de parceiros, portanto, principalmente na execução dos serviços, que é uma das minhas áreas de foco. Muito obrigada, Pedro. Temos também connosco hoje a IBM, representada pelo Luís Gregório. Bom dia, Luís, bem-vindo. Bom dia, obrigado.
Bom dia a todos. Bom, eu trabalho aqui na IBM na área do ecossistema, especificamente a trabalhar com os parceiros da IBM na área de dados e inteligência artificial. Muito rapidamente, chega para já. Muito obrigada Luís. Temos também a Inspiring Solutions Marco Reis. Bom dia, Marco, bem-vindo. Olá, muito bom dia. O meu nome é Marco Reis e a minha experiência profissional tem sido dedicada ao longo dos anos à cibersegurança. Estive na gênese de algumas empresas nacionais deste ramo, como é o caso desta empresa, da Inspiring Solutions, onde trabalho e onde sou diretor da área de soluções de cibersegurança. Para além desta atividade, também sou docente convidado na Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigada, Marco. E por fim, mas não menos importante, temos a Silverfort, aqui representada pelo Filipe Botelho. Bom dia, Filipe, muito bem-vindo. Bom dia a todos. Eu sou o Filipe Botelho, sou o Channel Manager para a Silverforte, sou responsável do canal para a Europa do Sul. Tenho mais de 25 anos de experiência em cibersegurança, sobretudo em empresas de software. E atualmente trabalho na Silverforte, na área de segurança das identidades e junto a organizações a proteger os seus acessos. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado uma vez nós. Filipe, apresentações feitas, passo agora a palavra para o Jorge. Vamos para a primeira pergunta. Muito bem, vamos para a primeira pergunta, que é um tema muito forte. É possivelmente mesmo talvez o calcanhar daqueles de tecnologia, que é a forma como as empresas conseguem desenvolver inteligência artificial de forma produtiva, de forma que consigam ter retorno. E aqui o tema não é se as empresas usam ou não usam inteligência artificial. Os estudos dizem que quase 85% das organizações acabam por usar. Muitas vezes acabam por usar, não porque a empresa tenha uma estratégia propriamente para a inteligência artificial, mas porque os colaboradores acabam por usar de forma menos correta, porque acabam por compartilhar dados confidenciais com o modelo, com o que os modelos estão a usar. Obviamente que há uma quantidade de empresas que já o fazem de forma estruturada, mas aqui tem existido, e por isso eu chamava um pouco o calcanhar daqueles, uma diferença entre aquelas que conseguem fazer um deployment que traga produtividade e aquelas que não saem do, do- da fase de testes e da fase de pilotos. E a minha primeira pergunta, e eu vou dirigir a vários dos nossos convidados, é, na vossa opinião, na vossa experiência, daquilo que vocês têm observado, o que é que separa, de facto, as empresas que conseguem dar o salto e conseguem trazer produtividade, resultados para dentro da organização, daquelas que ficam eternamente a testar modelos e não conseguem fazer o deployment de nada que seja significativo. Eu deixava a primeira pergunta ao Filipe Botelho, da Silverfort, que é uma empresa na área da cibersegurança, mas também uma empresa que tem soluções específicas também para inteligência artificial. Filipe. Exatamente, exatamente. O que vemos estamos no mercado já há mais de 10 anos, e o que vemos neste mercado de evolução agora com a AI, é que o problema não é mesmo a tecnologia. Hoje muitas organizações conseguem fazer pilotos com sucesso. O verdadeiro desafio é escalar esses projetos para ambientes de produção. É isso mesmo. E isto acontece por falta de controle, de visibilidade, também de governação e sobre os acessos e os riscos. Sem esta base é difícil integrar a IA em processos críticos de negócio. Por isso, a segurança e tratamos nós e a governação torna-se fatores chaves para passar da experimentação à escala. Muito obrigado, Filipe. Eu dirigi também uma pergunta ao Pedro Teodoro, da HPE. A HPE que, no campo da inteligência artificial, também tem soluções eh, em ambiente privado, portanto, em ambiente on-prem, que ainda é uma fase ainda mais complexa do meu ponto de vista, mas eu deixava então ao Pedro o que é que tem observado
sobre exatamente esta diferença entre ficarmos pilotos ou conseguir avançar. Verdade. Obrigado. Ora bem, as organizações muitas vezes começam com os pilotos, seja em pequenas plataformas on-prem ou utilizam a cloud, no fundo, para avaliar a viabilidade dos POCs, portanto, testar. A grande questão que se coloca é, efetivamente, quando se pretende passar do piloto para a produção. E aqui, muitas vezes, existem questões relacionadas com a escalabilidade, com os custos, quando, por exemplo, se utilizam, com o escalar, portanto, a utilização de tokens começa a ser feita sem controle, portanto, a latência, ou a utilização, às vezes, também de frameworks que são lock-in, portanto, as organizações pretendem ter alguma flexibilidade. Por outro lado, a gestão dos dados, portanto, muitas vezes os pilotos arrancam com dados que estão, no fundo, curados, ou dados que são relativamente simples, no fundo, para se fazer esse piloto, mas quando se utilizam as pipelines ligadas a bases de dados logo em tempo real, todo o processo de tratamento acaba por dificultar também a colocação, no fundo, do próprio piloto em produção. Por outro lado, as questões relacionadas com a soberania dos dados, a segurança, portanto, a própria abordagem, no fundo, da implementação do piloto em produção tem de estar ligada também a um retorno mensurável, ok? Portanto, e isto leva, no fundo, a que alguns dos pilotos não entrem em produção. Portanto, as organizações muitas vezes não têm aquilo que é uma estratégia de inteligência artificial bem definida, como as organizações mais maduras, onde não existe tanto esta falha na introdução ou na escalabilidade das soluções nos casos de uso de inteligência artificial para produção. Ok. Muito obrigado, Pedro. Interessava esta pergunta ao Walter Rodrigues, da Cyber Inspect. O conceito de pilot purgatório não é novo. Já existia na era do machine learning. O que mudou com a GenAI é que a barreira de entrada para se fazer um piloto caiu para praticamente zero. Ou seja, qualquer pessoa hoje em dia com acesso a uma API da OpenAI ou da Anthropic, por exemplo, consegue montar uma prova de conceito em poucos dias ou mesmo horas. E isso criou uma ilusão de progresso, na minha opinião. Ou seja, muitas organizações desenvolvem dezenas de pilotos com GenAI que nunca chegam à produção, que é de facto o tema essencial aqui da pergunta. Atualmente, com a entrada numa nova era de Agentic AI, a pressão só aumenta, ou seja, os agentes criam valor visível muito rapidamente, em contexto de teste, o que torna ainda mais tentador acumular pilotos sem construir as fundações necessárias para os escalar. E a McKinsey, num dos seus relatórios recentes, identificou, salvo erro, o State of AI em 2024, que apenas uma em cada 4 organizações consegue escalar casos de uso de AI para além de um departamento. O que é que isto significa? Basicamente, julgo que o Filipe também disse isso, o problema não é tecnológico, é sistémico. E na minha opinião, existem 3 fatores que separam realmente as organizações que escalam AI daquelas que ficam presas aos pilotos. E o primeiro é a liderança que aceita redesenhar processos, ou seja, as organizações escalam, têm um CEO, um COO que entende que escalar AI implica mudar quem faz o quê e estão dispostos a gerir essa mudança. Em Portugal, que é a realidade que eu conheço melhor, o padrão que encontramos é diferente, ou seja, o piloto é aprovado pelo CEO ou pelo CTO, vive num departamento isolado e nunca toca nos processos core da organização. Por isso, isto tipicamente implica negociação política interáreas e normalmente ninguém quer fazer essa liderança. Depois, segundo, os dados tratados como produto e não como subproduto.
salvo erro, em 2023, um conceito de data as a product, como uma condição necessária para escalar AI. Isto significa que os dados têm owners, têm SLAs de qualidade, têm documentação e são acessíveis de forma controlada, ou seja, não existem apenas como outputs de um sistema. E a maioria das empresas de média dimensão ainda está numa fase em que os dados são subprodutos, ou seja, os dados existem, mas não são geridos. E isso para Gen AI passiva dá para contornar, mas numa nova era que estamos agora a começar com agentes autónomos, não dá, porque um agente que consulta dados inconsistentes vai necessariamente tomar decisões inconsistentes. E depois, terceiro, uma transição de Gen AI para Agentic AI feita com arquitetura. Ou seja, as organizações que verdadeiramente escalam não estão apenas a usar copilots, estão a construir fluxos de trabalho onde agentes executam tarefas reais, não é? E na minha opinião a diferença é arquitetural. Um copilot é uma camada de interface sobre um modelo, já um agente é um sistema com memória, ferramentas, objetivos e capacidade de agir sobre sistemas externos. E há um indicador simples que nós usamos na Cyber Inspect, mas que podemos usar para avaliar a maturidade de uma organização com AI. Principalmente nesta nova fase de Agentic AI, que é perguntar quantos agentes autónomos se têm em produção. Não é quantos pilotos, não é quantas demos, é quais são os sistemas que agem sobre processos reais com acessos a dados reais. E na maioria das organizações eu julgo que isso está próximo de zero ou mesmo a zero. E isso, na minha opinião, não é necessariamente mau. Significa que há espaço para construir a tal fundação correta. E para mim, o erro principal é continuarmos a investir em pilotos sem ter resolvido a questão dos dados, da identidade e da governance. Porque agora os agentes vão aparecer e se não existir uma fundação sólida, ou seja, se essa fundação for frágil, eu acho que a maioria das empresas atualmente vai ter problemas porque está a construir uma espécie de castelos na areia e isso claramente vai ter consequências. Muito obrigado, Walter. Eu, por último, dava a palavra ao Luís Gregório, do IBM. A IBM é um dos pais do IA, não é? Sim, é verdade. Há long time ago já ouvimos a falar do Watson. O Walter abordou aqui dois temas, obviamente a qualidade dos dados e os aspectos da governança, mas eu queria lhe dar a oportunidade de fazer aí um overview sobre este tema. Sim. O que é que se separa aqui das organizações que escalam e as que ficam presas em pilotos? Aqui na visão da IBM são 3 pontos. O primeiro é a intenção, o segundo é a intenção e o terceiro também é a intenção. Okay? Explicando. Há empresas e há indivíduos, às vezes, dentro das empresas que gostam de experimentar. E experimentam. Isso não é mau, isso faz parte, às vezes, do crescimento que as empresas precisam ter em determinadas áreas. Andar a experimentar e a testar, mas é isso. Se o objetivo é experimentar e testar, então aí ficamos nos pilotos. E piloto aqui, e piloto além, e vou amadurecendo, eventualmente, a organização para que depois se projete mais à frente. É um fim em si mesmo, portanto não é uma coisa errada, se for pensar, se essa for a intenção, lá está, ok? Mas nós achamos que as organizações têm que passar para a segunda intenção, que é como é que eu transformo. E então aí já ficar nos pilotos já é mau. O que é que isto significa transformar? Significa que eu tenho que efetivamente pensar, qual é o meu objetivo na organização, o que é que eu quero fazer e onde é que a inteligência artificial aporta valor. E aí sim eu já consigo escalar. Porquê? Porque já não estou simplesmente a fazer um piloto, porque é interessante aquela tecnologia, porque agora deixa-me ver se aquele ângulo me traz alguma coisa. Eu já sei à partida o que é que eu quero obter dali, e então o piloto deixa de ser piloto, porque efetivamente vai transformar algo na organização e vai gerar valor.
E a terceira intenção também está relacionada com a segunda, que é como é que eu vou medir isto? Ok? Portanto, não é Uhum. simplesmente eu transformar por transformar, mas exatamente o que é que a inteligência artificial me está a aportar em termos de valor na organização. E isso significa avaliar os objetivos da organização, perceber efetivamente, para cada caso de uso que eu tento implementar, ou que eu faço por implementar, como é que ele impacta negativa ou positivamente nos objetivos e nessa transformação que pretendemos dar. Portanto, aqui muito sumariamente, o que Uhum. separa umas organizações das outras são exatamente estes três pontos de intencionalidade, no uso da inteligência artificial. Muito obrigado, Luís, por essa visão. Marta, vamos para o tema número 2. Sim, vamos. Na verdade, vamos manter-nos aqui um bocadinho dentro daquilo que é o tema da experimentação para a escala. E eu perguntava aqui ao Pedro Teodoro, da HPE, o que é que está realmente a bloquear esta passagem, portanto, de uma prova de conceito, de uma versão mais piloto, para efetivamente um projeto e a produção efetivamente. É uma cultura, tem a ver com cultura, tem a ver com tecnologia, ou tem a ver com outro tema que também já aqui falámos, que é a questão dos dados? Uhum. Muito bem. Ora bem, raramente há um único bloqueador, ou seja, pelo menos, eh, portanto, entre os dados e a tecnologia, claramente que estão ligados e qualquer fragilidade numa dessas áreas acaba por poder impedir a passagem de provas de conceito para produção. A diferença é que entre organizações que escalam e as que ficam presas em provas de conceito é que as primeiras acabam por tratar esses pontos com processos, com arquitetura, com governação de dados, portanto, inclusivamente a governação para a inteligência artificial. Portanto, dentro daquilo que é o conceito de cultura, assistimos um bocado àquilo que é a resistência à mudança. Ou seja, os utilizadores, ou a adoção dos casos de uso por parte os casos de uso de inteligência artificial por parte dos colaboradores pode não ser expectável. Portanto, e aqui as organizações acabam por ter de dar algum tipo de formação, follow-up, no sentido de que essa adoção acabe por existir. É muito fácil e simples, no fundo, ter uma plataforma tipo ChatGPT, portanto, dentro de casa, mas isso não é o único caso de uso que pode existir para as organizações. E mesmo esse, não havendo uma boa formação sobre como colocar um prompt, acaba por ser uma ferramenta que pode não dar todo o benefício àquilo que é o colaborador, ou aquilo que o colaborador pode fazer com uma ferramenta destas. Por outro lado, a organização, tendo uma governação de inteligência artificial, pode dar as ferramentas aos seus colaboradores de modo a também evitar aquilo que tem a ver com aquilo que é o Shadow AI, que é a utilização não controlada das ferramentas de inteligência artificial que existem no mercado. Portanto, a parte da cultura pode, no fundo, ser, principalmente naquilo que tem a ver, como eu disse, a adoção pode ser uma forma de impedir, no fundo, a passagem de uma prova de conceito para produção. Sobre a tecnologia, o que acontece? Quando as organizações procuram passar para produção, aquela questão que eu falei há bocado sobre os custos, a latência, a utilização às vezes de frameworks que fazem o lock-in às organizações, acabam por criar aqui alguma resistência. Portanto, e depois, se as organizações optarem por fazer a implementação de plataformas dentro de sua casa, quanto tempo é que irão demorar a ter uma plataforma que seja viável, que seja segura, que esteja disponível para a implementação dos casos de uso? Portanto, e depois como é que se faz esta gestão da plataforma e o investimento que está associado à implementação da plataforma? Aquilo que nós temos visto e procurado, inclusivamente, ajudar os clientes é a retirar este peso de tecnologia, portanto, procurando aqui a diluição do investimento, trazendo aquilo que é um bocado a cloud privada para dentro de casa, de modo a acelerar
a implementação dos casos de uso. Por outro lado, a questão dos dados. Os dados também estão relacionados com a tecnologia, mas estão relacionados também com a governação, a sua governação, a ter políticas de qualidade, classificação dos dados, o controle de privacidade, implementação de observabilidade dos dados e o seu versionamento, portanto, o investimento em pipelines de dados automatizados, portanto, um data lake, ou seja, os dados, muitas vezes nas organizações estão fragmentados, estão em silos, não têm boa qualidade e a falta de acesso confiável acaba por ser também um problema. Portanto, no fundo, tudo está interligado entre os dados, tecnologia, cultura. Qualquer um deles pode ser um bloqueador, no fundo, para a passagem das provas de conceito para produção. Portanto, a existência de uma boa governação de dados, uma boa governação de inteligência artificial, acaba por ser um facilitador, no fundo, para essa passagem da prova de conceito para produção. Por outro Muito lado, obrigada. a utilização de parceiros, Sim, sim. aqui a utilização dos parceiros é essencial também para ultrapassar muitos destes problemas, porque nós temos trabalhado com parceiros, por exemplo, na criação de governação dos dados, na criação também de governação da utilização de inteligência artificial naquelas empresas ou naquelas entidades que não estão tão maduras, no fundo, ok? Obrigada, Pedro. Ia também dizer aqui, principalmente aqui no aspecto de cultura, também temos aqui outra camada que ainda é a questão da segurança, que iremos aqui abordar mais à frente também na nossa conversa. Mas muito obrigada, Pedro, pelo seu contributo e pela sua visão. Passo agora a palavra ao Jorge para a próxima questão. Sim, eu dirijo a próxima questão ao Luís Goa da IBM, e nós estamos a falar de. Há pouco o Luís falou de intenção e intenção, ah, mas independentemente da intenção, há barreiras iniciais, e agora já foram abordadas a questão da qualidade dos dados e da governança dos dados, por exemplo, não é? Que eu penso que é um dos problemas que ainda está, que muitas organizações ainda têm por resolver, não é? E a minha pergunta vai neste sentido, ou seja, em que estado de maturação é que você encontra os clientes que têm projetos, eh, e quão longe eles estão de conseguirem efetivamente tirar partido do que têm em casa antes de escalarem para soluções da AI. Luís? Aqui, hum, a pergunta são quase tem duas partes, vamos dizer assim. Se as empresas já estão preparadas para tirar partido do IA, bom, desde a generativa e agora com a Agentic, tecnologicamente a coisa está resolvida. Agora, culturalmente, por vezes não. É verdade, muitas vezes culturalmente há alguma resistência ou culturalmente não há conhecimento das áreas onde é possível aplicar e por isso não se desenvolvem os casos de uso. Agora, quando ultrapassas essa barreira cultural, o resto está resolvido. A tecnologia já resolveu, e temos forma de trabalhar. O que efetivamente passa a ser o limitador é pensar como é que eu vou tirar partido da IA e como é que a IA pode estar a gerar o tal valor acrescentado. Depois o outro problema que vem a seguir é agora eu tenho um caso de uso e preciso de trabalhar um determinado caso de uso e agora preciso de dados para esse caso de uso. Mais uma vez, a Agentic, a Generativa principalmente, dão-nos N ferramentas para ultrapassar às vezes a falta de alguns dados. Mas se eu quero ter um chatbot que responde de acordo com a cultura da própria organização, por exemplo, voltando aos básicos, ok? Provavelmente o tom, a forma de trabalhar, o nome dos produtos, a maneira como eu posiciono cada um dos meus produtos nessa conversação desse chatbot, requer documentação, requer informação exatamente no mesmo tom. E o que acontece muitas vezes é inconsistência nessa documentação, ok? E aí realmente começamos a ter problemas com os dados não estruturados e com os dados estruturados igualmente, a mesma coisa. Portanto, se eu não tiver um modelo de dados que seja navegável pela própria inteligência artificial, de alguma forma de Generative BI ou o que seja, ok? Se eu não o tiver, bom, mais uma vez, passo a ter um problema.
Um caso de uso muito simples e que aqui em Portugal já implementámos exatamente nesta área do Generative BI, ou seja, se eu tenho um modelo de dados muito interessante, que tem lá todo o meu data lake ou partes do meu data lake ali, se eu depois não tiver uma explicação de cada um dos assets de dados que aí estão, o que é que significam em termos de negócio, esta tabela tem informação de clientes, ok? Ali está o código de produto, tal. Além está o identificador da transação, o valor da transação, que produtos é que estão envolvidos. Se estes conceitos de negócio não estiverem associados a esses modelos de dados, ok? Portanto, a governança de dados que o Pedro há pouco falava, se essa governação não está estabelecida, eu não tenho como pôr uma ferramenta de BI generativo em linguagem natural a permitir ao utilizador de negócio a fazer perguntas sobre os meus dados, ok? E tenho que voltar às ferramentas de arrastar caixinhas e as ferramentas de trabalhar com tabelas, que nem sempre, diga-se de passagem, nem sempre as áreas de negócio e os utilizadores de negócio têm essa capacidade, essa abstração matemática para trabalhar com essas ferramentas, ok? Portanto, aqui as ferramentas de Generative BI vêm abrir muito este tipo de exploração de dados, mas estão limitadas, lá está, pela falta de governança de dados, pela falta de conceitos de negócio associados aos assets de dados da organização. A outra parte é a qualidade de dados, o Pedro também já falou nisso, portanto, se eu quero trabalhar qualidade de dados e de repente os meus dados, não estão carregados, só estão metadamente carregados. Já falámos aqui dos meus pipelines, se eu não observo os meus pipelines, eu tenho um agente a trabalhar sobre dados e que se antes, não é, eu tinha apenas alguém que tinha um report, alguém, entre aspas, um departamento que tinha um report todas as manhãs, que olhava para aquele report para planear o seu dia, se alguma coisa estivesse mal, esse planificador, essa pessoa, iria dar por isso, iria alertar e trabalhar. Se eu não fizer a observabilidade dos meus pipelines de dados e tiver agentes que dependem desses pipelines de dados, ou do resultado desses pipelines de dados, não vai estar ninguém a avisar que os dados não estão a fazer sentido. E de repente eu começo a estabelecer lixo e lixo e lixo, e esta planificação e este agente planificador vai estar a planificar erradamente o trabalho do dia ou a sua ação. Portanto, sim, há problemas, há facilitadores na tecnologia, mas há problemas tanto na cultura como nos dados por resolver nas organizações, e aí lá está, os parceiros aqui, o canal pode ajudar os clientes nesse sentido, porque nós podemos aportar a tecnologia em conjunto, podemos em conjunto aportar a metodologia, a estruturação da organização, a arquitetura necessária para resolver estes problemas, e só temos que apresentá-los aos clientes porque eles têm isso, efetivamente, por resolver. Muito obrigado, Luís. Marta? Obrigada, Jorge. Vamos manter-nos aqui dentro do tema dos dados, até porque é um tema incontornável quando falamos de inteligência artificial. E volto novamente ao Pedro. Pedro, parece que calhámos aqui os dois aqui em conversa. Eu voltava aqui ao Pedro Teodoro, da HPE, para lhe perguntar como é que é possível equilibrar ao mesmo tempo a inovação com a soberania e o controle de dados, sobretudo quando estamos neste contexto europeu, inseridos aqui num contexto europeu? Exato. Ora bem, no contexto europeu nós sabemos como é que isto funciona, portanto a inovação, a inteligência artificial acaba por ter que coexistir com aquilo que é os requisitos da privacidade, da soberania dos dados, da conformidade regulatória. Portanto, sabemos que a Europa é uma região complicada nesse aspecto. Agora, se pensarmos naquilo que é o conceito de soberania, não é? Portanto, e transpusermos para aquilo que é o mundo digital, a soberania dos dados, portanto, em termos práticos, para uma organização isto significa manter o controle total sobre o ciclo de vida dos seus dados e garantir que estes não ficam vulneráveis àquilo que são as jurisdições estrangeiras e decisões de terceiros. E nós, infelizmente, nos últimos tempos, temos vindo a assistir a uma série de situações geopolíticas que acabam por trazer esta preocupação da soberania para cima da mesa, não é? Agora, na minha opinião, a estratégia das organizações para a inovação e a adoção da inteligência artificial pode viver perfeitamente em paralelo com o conceito da soberania dos dados. Portanto, eu acho que isso deverá fazer parte da sua estratégia de governação dos dados, a parte da soberania. Nós temos trabalhado com algumas organizações, tanto do setor público como do setor privado, em que este tema acaba por ser bastante pertinente. Quando falo
em organizações, portanto, como disse, tanto do Estado como privados. Neste sentido, aquilo que temos trabalhado tem sido a cloud privada, no fundo, de modo a assegurar que as organizações acabam por ter uma forma de desenvolvimento dos seus casos de uso sem limitações. Inclusivamente, pensando mesmo no conceito de disconnected, temos trabalhado nesse aspecto. Agora, a implementação da governação dos dados e da inteligência artificial por desenho vai ditar também como é que as equipas criam os seus pipelines, ou seja, a criação dos pipelines deverá levar em conta aquilo que são dados confidenciais, a integração também de requisitos regulatórios, no fundo, ter a explicabilidade. No fundo, isto deverá ser feito desde a concepção do próprio projeto, deverá levar em conta esta questão da soberania. Por outro lado, mais uma vez, a colaboração com parceiros locais, portanto, com aquilo que é o nosso ecossistema de parceiros, acaba também por poder trazer aquilo que são as operações geridas, ou seja, a gestão destas plataformas de inteligência artificial, porque muitas vezes os clientes acabam por não ter os skills necessários para a gestão deste tipo de plataformas ou mais complexas do que aquilo que é o IT tradicional. No fundo, a soberania acaba por não ser anti-inovação, portanto, é apenas a gestão disciplinada daquilo que é o risco. Portanto, com uma arquitetura e as políticas corretas, eu acho que é possível, no fundo, inovar rapidamente e não comprometer aquilo que é o controle, ok? Portanto, basicamente, acho que tem de haver aqui o equilíbrio entre aquilo que é inovação e aquilo que são as exigências da soberania, portanto, e ter decisões minimamente conscientes sobre onde é que os dados e os workloads irão correr. Portanto, basicamente é essa a minha visão, portanto, sobre aqui este tema. Muito Okay? obrigada. Obrigada, Pedro, uma vez mais. Passo a palavra ao Jorge para a próxima questão. Obrigado, Marta. Nós agora vamos ter um conjunto de questões que têm a ver exatamente com risco, com conformidade, aqui no tema da inteligência artificial. E a minha primeira pergunta é exatamente sobre se a IA está a reforçar o que é as condições de segurança dos dados, de cibersegurança, ou se por outro lado é mais uma frente que pode fragilizar exatamente as questões da integridade dos dados das organizações. Eu dirigia esta primeira pergunta ao Marcos Reis, da Inspire Solutions. Marcos. Bem, para analisar esta questão é importante termos em mente que durante décadas no mundo digital a segurança tem sido reativa. Tal como no mundo físico, onde só se desenvolve uma vacina contra a poliomielite quando o poliovírus se torna uma ameaça, também acontece o mesmo na cibersegurança. Portanto, isto acontece um bocadinho também porque há uma assimetria básica, que é, enquanto a defesa tem que proteger todos os caminhos, o atacante só tem que encontrar um caminho para entrar, e por isso a inovação, a criatividade humana tem estado do lado do atacante. E para agravar o tema, contrariamente às organizações, portanto, os atacantes não têm orçamento para cumprir ou regulamentos, não têm ética para seguir e, portanto, estão livres para experimentar. Portanto, era o jogo do gato e do rato. Felizmente, esta filosofia tem vindo a mudar ao longo do tempo. Começou por aparecer uma disciplina de modelação de ameaças e começámos a olhar para as ameaças na fase de desenho, veio o RGPD, que obriga a olhar para a privacidade também na fase de desenho, veio a lei da inteligência artificial, que exige aquilo que podemos chamar de fiabilidade no desenho também, e por fim, nos últimos 10 anos talvez, portanto, a aprendizagem automática, ou machine learning em inglês, portanto, que é uma área da inteligência artificial, começou a ser aplicada em cibersegurança e começou a criar bases comportamentais. A partir daqui, começou a ser possível detectar anomalias com mais facilidade e, em vez de vacinas, foi possível reforçar a imunidade geral e passou a haver mais proatividade
na cibersegurança. Enquanto que há 10 anos era bom termos machine learning, mas em 2026 já não é bom, portanto tornou-se essencial. E o que eu diria é que este ramo da inteligência artificial reforçou a cibersegurança e ajudou bastante a mudar o paradigma da segurança reativa. O problema é que não foram só as equipas de cibersegurança das organizações a adotar a inteligência artificial, portanto a operação, o negócio também a adotaram e trouxeram novos riscos para a organização, riscos de segurança, de privacidade dos dados, entre outros. E então, para complicar o cenário, os nossos adversários também têm acesso à mesma tecnologia e também podem desenvolver aquilo que se chama a aprendizagem automática adversária. E, portanto, o atacante pode, por exemplo, testar o seu malware em mecanismos de segurança até que o malware se torne invisível. E são estes dois fatores, portanto, que representam os novos riscos, que é, por um lado, a inteligência artificial introduzida pelo negócio e, por outro, a inteligência artificial usada pelos adversários, não é? Que fragilizam a postura de cibersegurança da empresa. Na prática, parece que a cibersegurança moderna está a caminhar para um cenário em que há batalhas entre modelos de inteligência artificial e onde o modelo mais rápido ou com mais informação sai vencedor. Ok, obrigado, Marco, pelo seu contributo. Eu dirigi a pergunta ao Filipe Botelho da Silva Forte, exatamente sobre o tema da segurança, da cibersegurança, que a inteligência artificial pode constituir também ela própria uma ameaça. Aliás, os agentes de cibersegurança, sob o ponto de vista da cibersegurança, passam a ser vistos como mais utilizadores, ou seja, como outros utilizadores, que potencialmente também traz os riscos do utilizador humano. Tornou-se tudo, penso eu, bastante mais complexo sobre o ponto de vista da defesa. Queria ver o ponto de vista da Silver Force, Filipe. Sim, A palavra é exatamente. sua. Você começou a falar destes novos IA que são utilizadores não humanos, mas para responder esta questão, eu diria que são as duas coisas e que depende muito de como a IA é implementada. Porque, por um lado, a IA pode melhorar realmente a detecção e a resposta a ameaças. Mas, por outro lado, se não houver controle, governação, eu digo sempre a primeira coisa, controle, governação, isto pode aumentar significativamente o risco, porque estamos a dar acesso a sistemas críticos, a entidades, a agentes não humanos que funcionam totalmente de forma autónoma. E é um real perigo. E na Silva Forte vemos precisamente este desafio. As organizações ainda não têm visibilidade nem controle sobre estes novos acessos. E no final, o desafio volta sempre o mesmo ponto. Eu estou sempre a repetir a mesma coisa aos meus parceiros. É garantir um controle, a visibilidade sobre quem ou o que e excede a quê? Aos dados, falamos dos dados e estas diferentes coisas. Muito obrigado pelo seu contributo. Eu penso que o conceito é muito fascinante, que é o utilizador que não é humano, não é? Mas acaba por ser um utilizador e é uma porta aberta como qualquer utilizador humano pode ser uma porta aberta. Por último, eu pedi ao Petidor da HPE o seu contributo sobre este mesmo tema, Pedro. Exato. Ok. Portanto, quando nós falamos em cibersegurança, portanto, sou da opinião aqui que a inteligência artificial tem de ser vista sempre nas duas vertentes. Portanto, tem o potencial, no fundo, para reforçar significativamente a cibersegurança das organizações. Existem fornecedores do mercado, no fundo, que têm soluções e estão a caminhar no sentido de reforçar essa vertente, mas também a inteligência artificial acaba por criar novas fragilidades, portanto, e acaba por ampliar aquilo que é a superfície de ataque das organizações. Portanto, aquilo que termina o resultado ou a fragilidade é como é que as organizações projetam, operam e governam as suas capacidades de inteligência artificial. A própria postura, portanto, a nível da cibersegurança,
reforçada, não é? No fundo, para acelerar, portanto, aquilo que é a resposta, fazer ensaios, testes, no fundo, utilizar as mesmas ferramentas que os atacantes utilizam para atacar as organizações, mas utilizá-las no sentido de testar internamente como é que as organizações estão preparadas, ou mais bem preparadas, ou menos bem preparadas, no fundo, para esses ataques por parte dos maus atores. E como já foi dito, o atacante, o ladrão anda sempre à frente da polícia, portanto, mas tem a ver a postura das organizações e a forma como vão utilizar a inteligência artificial para se reforçarem acaba por ser bastante importante. Agora, dentro das organizações, a inteligência artificial acaba por também ser um risco. Portanto, a implementação de casos de uso que não passem por testes específicos de ciber podem permitir que alguém mal intencionado extraia dados, manipule agentes, crie danos reputacionais, no fundo, porque um modelo que está exposto ao público acaba por não ter uma resposta adequada, não é? Portanto, isto pode, inclusivamente pode levar a multas. Aquilo que eu falei há bocado do Shadow AI pode resultar na fuga de informação, ou seja, se não há uma governação da utilização de inteligência artificial dentro da organização, se os colaboradores não tiverem boas guidelines, ferramentas que lhes aumentem a produtividade, o risco que existe, no fundo, é a utilização, apesar de poder não haver uma má intenção por parte dos colaboradores, vão expor as organizações à fuga de informação, à colocação de propriedade intelectual ou dados privados fora da organização. Isso acaba por ser sempre um grande problema para quem gera os aspectos de segurança, os CISOs, para quem gera os aspectos de segurança dentro das organizações. Portanto, aquilo que eu vejo é que a inteligência artificial pode ser utilizada dentro da organização para se reforçar, mas é necessário fazer escolhas quanto à sua utilização por parte dos colaboradores, da forma como é testada, no fundo, ter controle, ter visibilidade, no fundo, e elevar aquilo que é a postura ao nível da cibersegurança. Portanto, isto para reduzir aquilo que são os riscos que as organizações estão expostas. Portanto, no fundo, deve haver aqui o encarar a adoção da inteligência artificial como um programa de risco e gerir no fundo, a sua implementação. Ok? Muito obrigado, Pedro. Marta? Muito obrigada, Jorge. Acho que o Pedro fez aqui uma belíssima ponte para aquela que é a nossa próxima questão. Vamos nos manter aqui ainda dentro da questão dos riscos e da segurança. E eu começava por perguntar ao Luís Gregório da IBM, e eu acho que vamos tocar aqui num ponto essencial, que é a questão dos copilots e dos agentes de IA, se efetivamente este tipo de ferramentas, este tipo de tecnologia, por assim dizer, com este tipo de tecnologia estamos a criar efetivamente riscos de exposição de dados dentro das organizações. É aqui um bocadinho o que o Pedro rematava aqui na sua resposta. A resposta é sim, claro que sim. Claro que sim, claro que estamos a abrir aqui portas a riscos. Mas como eu também tinha dito há pouco, a tecnologia já resolveu muita coisa. E a parte de governança de inteligência artificial, já falámos na governança dos dados, mas a própria governança da inteligência artificial tem que ter isso em conta. Portanto, e essa também é a visão da IBM. A nossa plataforma de governança de inteligência artificial olha exatamente, é um dos pontos onde olha. Portanto, olha obviamente para o ciclo de vida dos assets, dos objetos que são utilizados a montar os casos de uso de inteligência artificial, mas também olha para o risco que cada um desses objetos levanta. Portanto, quando alguém escolhe usar o modelo A em vez do modelo B, isso pode ou não significar um risco. Quando alguém decide usar inteligência artificial para um chatbot, apresenta um conjunto de riscos diferentes de um agente de inteligência artificial que está a avaliar se um determinado documento está preenchido.
estes diferentes casos de uso levantam riscos diferentes. E a reação e a forma como a IBM olhou para este ponto dos riscos foi incluir na plataforma de governança de inteligência artificial, então, também a análise de risco. Okay? E para isso criámos uma coisa chamada Risk Atlas, que não é mais do que alguns milhares de riscos já identificados, relacionados com diferentes técnicas, diferentes casos de uso de inteligência artificial, que quando alguém registra um caso de uso, quando alguém registra na governança, eu quero governar este caso de uso, okay, é avaliado essa descrição desse caso de uso, os assets e tudo o que está envolvido nesse caso de uso, e a própria plataforma identifica, olha, destes milhares de riscos possíveis, o primeiro, o segundo, o quinto, o sétimo, o milésimo, terceiro, ok, são potencialmente aplicáveis ao teu caso de uso. Depois, obviamente, há um humano que analisa e avalia. O outro ponto também importante aqui é que com a inteligência artificial, o risco, quando é para acontecer, acontece ainda mais rápido do que sem a inteligência artificial. Ok? Portanto, há que medir continuamente esse risco, ou a propensão a esse risco. Portanto, há que estar continuamente a avaliar o bias, o drift, todas as métricas possíveis e imaginárias relacionadas com cada caso de uso. Portanto, por um lado, o caso de uso tem que ser avaliado contra os riscos, e o caso de uso e esses riscos depois têm que ser avaliados como é que devem ser medidos. E tudo isso faz parte da governança da inteligência artificial. Okay? Portanto, esses pontos são absolutamente importantes para, sim, há riscos, mas sim há forma de os mitigar e sim há forma de os avaliar e evitar, se possível. Muito obrigada, Luís. Uma mensagem também muito importante. Há riscos, efetivamente, mas há a solução para os enfrentar. Fazia a mesma pergunta ao Walter Rodrigues, aqui da Cyber Inspect, saber a sua opinião sobre o risco que os copilots e os agentes de IA criam, obviamente, nesta questão dos riscos da exposição dos dados. Trabalham com eles, mas depois a verdade é que a IA trabalha com estes dados, mas depois há riscos. Sim, bem, como a resposta anterior do Luís, a minha também é assim, ok? E na era da IA tradicional, o risco de dados era relativamente contido. Ou seja, um modelo preditivo acedia a um conjunto de dados específico, era treinado offline e o vetor de exposição era relativamente previsível. Depois, com a GenAI e em particular com os LLMs, não é? Os Large Language Models, integrados em ferramentas corporativas, o perímetro de acesso explodiu. O Copilot da Microsoft, perdão, 365, o Gemini da Google for Workspace ou o Einstein da Salesforce, todos eles acedem transversalmente a e-mail, a documentos, a calendários, a CRM, ou seja, estão dentro das nossas ferramentas de trabalho diárias e têm acesso à informação do utilizador e à informação da nossa organização. Com esta nova era de Agentic AI, o risco muda de escala. E porquê? Porque já não é um utilizador a pedir informação a um copilot, é um agente que acede a sistemas, executa ações, delega a subagentes, e tudo isto com uma cadência que pode ser de segundos, ou é de segundos, e sem qualquer intervenção humana também, como já foi dito. E para mim, neste momento, existem 3 vetores principais de risco para as organizações, e o primeiro é provavelmente um problema de risco mais imediato e mais subestimado pelas organizações, que é o problema das permissões latentes ou excessivas. Ou seja, quando uma organização ativa um copilot corporativo, o modelo acede a tudo aquilo a que o utilizador tem permissão, mas que normalmente não acede de forma ativa. Ora, dado que, em média, 40% dos dados sensíveis numa organização estão acessíveis a qualquer utilizador com conta ativa, e sem qualquer controle granular, isto é um estudo da Varonis de 2024, o que é que acontece? O Copilot vai encontrar esses dados e vai sintetizá-los.
E de repente temos, por exemplo, um colaborador do marketing que consegue, através de uma pergunta ao Copilot, obter a informação dos recursos humanos ou dados financeiros que tecnicamente estão acessíveis, entre aspas, mas que nunca foram efetivamente consultados. Depois, aqui um terceiro fator de risco é o bastante conhecido prompt injection. Quando digo é bastante conhecido pelo termo, mas muitas vezes desconhecido pelas organizações, e o OASP desde 2023, que coloca precisamente o prompt injection no topo da lista de riscos para LLMs. E este ataque funciona de que maneira? Ou seja, o agente processa um conteúdo externo, exemplo, um e-mail, um PDF, uma página web, e esse conteúdo pode ser depois manipulado com instruções dentro do mesmo, digamos assim. E um exemplo concreto é, imaginemos um agente de contabilidade que processa faturas de fornecedores e recebe um PDF com um texto invisível, que instrui o agente a redirecionar o pagamento para uma conta diferente. Ou seja, o agente não sabe que está a ser manipulado e na prática está só a seguir as instruções típicas, não é, que recebe num input normalíssimo, não é? Isto, como eu disse há pouco, num contexto de Agentic AI, pela escala e pelas proporções, certamente vai ter consequências muito gravosas para as organizações. E depois, o Filipe já falou disto 2 vezes, e eu reforço, que é o tema da proliferação silenciosa, digamos assim, do Shadow AI. Que é basicamente, estamos a falar de ferramentas de AI que os colaboradores das empresas utilizam sem controlo nem conhecimento da organização. E na maioria das vezes, porque não recebem o awareness devido da entidade empregadora ou não têm noção das consequências, isto tem, obviamente, consequências muito, muito elevadas e na prática isto não é uma questão moral, é literalmente uma questão de risco, porque estamos a falar, e julgo que alguém já falou disto antes, que é, estamos a falar de dados de clientes, contratos, estratégia competitiva, propriedade intelectual, etc., que estão a ser enviados para modelos externos sem qualquer controle sobre os termos de serviço, sem logging e sem qualquer rastreabilidade. Ou seja, o problema da exposição de dados com AI não é novo, mas com agentes autónomos, isso, na minha opinião, assume uma dimensão que não tem precedente. Ou seja, quando um humano comete um erro de julgamento e envia um documento para um sítio errado, é um incidente pontual, digamos assim. Quando um agente autónomo comete esse mesmo erro, vai fazê-lo em escala, uma escala, digamos, industrial, em segundos, e como eu disse ao início, de uma forma silenciosa. E na Cyber Inspect, e obviamente a partir também daquilo que é a nossa rede de parceiros, de canal, o que nós recomendamos sistemicamente, ou sistematicamente, antes de qualquer implementação de um Copilot ou de um agente ou seja, na estrutura da organização, é fazer um exercício muito simples, que é perceber o que é que o sistema pode aceder, o que é que acontece se for comprometido e qual é que é o impacto de uma ação não autorizada. E exercício estamos basicamente a delegar poder sem delimitar responsabilidade. Muito obrigada, Walter. De vez em quando ouvimos com um bocadinho de cortes. Não sei se entretanto, aqui no interregno desta pergunta, se depois conseguir só tentar melhorar um bocadinho, mas a mensagem percebeu-se perfeitamente. Muito obrada, Walter. Desculpa. Obrigado. Tudo bem. Ainda nesta questão, gostava de dirigir ao Filipe Botelho, da Silva Forte, aqui a sua opinião sobre o tema. Os colegas já falaram aqui um pouco. Calculo que muitas coisas em comum com a opinião do Filipe. E sim,
estamos a introduzir novos riscos, sobretudo ao nível da exposição de dados, já falamos, já foi repetido várias vezes. Os copilotos e agentes da IA têm acesso a várias fontes de informações dentro da organização. O desafio é que nem sempre existe uma governação, eu falo sempre uma governação, controle clara sobre o que podem ou não ter acesso. E o que vemos no mercado é uma falta de visibilidade e de controlo sobre esses acessos. Então nós trabalhamos muito neste tema, porque a segurança da identidade torna-se fundamental para controlar estes novos tipos de acesso e precisamente isso que muitas organizações estão agora a tentar reforçar para proteger estes novos usos da IA e claramente é muito importante e vemos este risco. Muito obrigada, Filipe. Ainda nesta questão, por último, a ouvir também o Marco Reis, da Inspiring Solutions, a sua visão aqui sobre a questão dos riscos de exposição dos dados perante estes modelos de IA. Há alguns dias estava numa empresa a falar sobre este tema e perguntei-lhes se eles tinham uma política de utilização da inteligência artificial. Disseram que não e que não estavam muito preocupados porque já estavam a monitorizar a utilização do chat GPT e de outros GPTs na firewall. De facto, pode ser um primeiro passo porque permite mitigar riscos que os meus colegas de painel já falaram aqui nas questões anteriores, riscos de perda de dados, porque a maioria dos utilizadores coloca os dados nesses GPTs sem nenhuma inquietação, simplesmente colocam-nos no exterior da empresa. Mas claramente, portanto, esta empresa só estava a ver a ponta do iceberg, portanto, não estávamos a falar aqui de grandes modelos de dados, mas sim destas pequenas criaturas, os copilots e os agentes da AI, que têm vida própria e por isso requerem uma atenção especial. E isto tem sido, de facto, um dos novos desafios de cibersegurança que temos encontrado nas empresas. E o que é grave aqui, preocupante, é que muitas vezes estas empresas não têm noção do que é que está a acontecer dentro de portas, porque na realidade o problema em si não está nestes copilots, nestes agentes, mas como o Walter dizia, está no excesso de permissões, quantas e quantas partilhas não são feitas ao longo dos anos e nunca são retiradas, porque a maioria das pessoas tem acesso às pastas, às quais não devia ter, muitas vezes por acidente, por má configuração, e que existem pastas dentro de pastas, e apesar de esta informação confidencial e sensível estar adormecida nas pastas desconhecidas, as pessoas muitas vezes não acediam, ou porque desconheciam a sua existência, ou por questões de ética, porque aquilo diz que é dos recursos humanos, ou pelo receio de serem apanhadas. Só que os agentes e os copilots, se têm permissão, simplesmente acedem, conhecem tudo, não têm regras de ética e também não têm receio. E como se trata de um problema complexo, normalmente é importantíssimo fazer uma auditoria automatizada para levantar estas situações nestas empresas, porque isto é complexo, é muito trabalho e se não for de uma forma automatizada, não conseguimos ter a informação toda. Portanto, aqui eu referia também, e reforço um bocadinho aquilo que o Walter já disse, que é, portanto, o problema das permissões pode fazer com que os copilots consigam responder a questões que uma pessoa normalmente nunca responderia porque não tem acesso à totalidade da informação, como qual é que é o salário máximo no meu departamento, porque é que o meu colega esteve de baixa. Portanto, isto são perguntas de risco que podem aparecer. E depois há também, mais uma vez, reforço o tema das prompts escondidas, que também, escritas a branco, num simples e-mail enviado para alguém que sumariza um e-mail e que pode explotar todo um conjunto de fugas de informação sem ser necessário capturar as passwords da pessoa. Portanto, isto acaba por ser um agente vivo que existe dentro de cada um dos nossos sistemas. Muito obrigada, Marco. E agora vamos para a próxima questão, para o Jorge. Obrigado, Marta. Agora vamos aprofundar um bocadinho o tema da identidade destes agentes, destas peças de inteligência artificial que são muito novas nas empresas. Claro que nós lidamos com utilizadores não humanos há muito tempo, e há muito tempo que as regras de segurança das empresas absorvem
estes utilizadores não humanos, mas eram bastante mais simples, eles provinham basicamente do IoT, e as regras são regras relativamente simples de permissão. Nós estamos a falar de algo muito mais complicado e agora ouvir os nossos convidados exporem variáveis de risco, eu pessoalmente nunca tinha considerado que pudesse existir. Isto é bastante mais complexo ainda do que eu estava a imaginar. E é por isso que é tão enriquecedor falar com quem sabe. Ah, eu agora dirigi esta pergunta ao Walter Rodrigues. Devemos começar a tratar a IA como uma Uhum, identidade própria, como um utilizador não humano, mas com capacidades muito acima das do humano e não o velho IoT. Só pedir agora a todos alguma capacidade de síntese para conseguirmos agora uhum. cumprir ainda os tempos do Ok. fórum. Walter, Uh, a palavra para si. Muito bem. Na era da AI tradicional e de Gen AI passiva, esta questão de identidade não se punha de uma forma tão crítica, porque o modelo era uma ferramenta e a identidade relevante era o utilizador que a usava. Nesta nova realidade da Agentic AI, isso muda fundamentalmente porque o agente, como eu acho que já referi anteriormente, tem objetivos próprios, usa ferramentas, acede a APIs, envia e-mails, executa código, enfim. Isso tudo em nome da organização, mas com uma autonomia que não é redutível à identidade do utilizador que ativou esse agente. E não é por isso à toa que a Gartner identificou a gestão de identidades não humanas como uma das top 10 tendências de cibersegurança para 25-26. E a razão é simples, ou seja, as organizações já têm mais identidades não humanas, contas de serviço, APIs, bots de automação, enfim, do que entidades humanas, e estas são tipicamente menos governadas. E isto com a fase da Agentic AI em que estamos a entrar, o problema multiplica-se. E nós na Cyber Inspect, além de já estarmos a trabalhar no desenvolvimento de soluções de segurança que estão a olhar já para esta nova era da Agentic AI, nós próprios também estamos a iniciar e a desenvolver projetos com agentes e neste momento seguimos, diria, 4 pilares de governance de identidade. Primeiro é o provisioning como princípio de menor privilégio, ou seja, um agente deve ter acesso apenas e só ao que precisa e não mais do que isso. Isto parece óbvio, mas na prática é difícil de implementar, porque os agentes frequentemente são configurados com credenciais de administração para, entre aspas, para tudo funcionar. Depois, a autenticação contínua e não pontual. Numa arquitetura tradicional, uma conta de serviço autentica-se uma vez e mantém essa sessão. Para agentes da AI, que podem operar durante horas ou dias a executar uma tarefa única e a delegar em subagentes, a autenticação pontual não é suficiente. Por isso, nós utilizamos um modelo chamado Continuous Authorization, em que um agente revalida as suas permissões a cada ação sensível que executa. E o sistema revoga esse acesso em tempo real se detectar comportamentos anómalos. Existem já frameworks como a Spire, Secure Production Identity Framework for Everyone, que já estão a adaptar na prática as coisas para este contexto. E depois, também aqui uma questão de auditoria imutável, ou seja, este é um ponto em que a maioria das organizações falha, porque um agente que age e sem deixar rastro não é auditável. Ou seja, sem rastro é impossível nós fazermos forensics em caso de um incidente de segurança, e é impossível cumprir também as exigências do famoso AI Act para sistemas de alto risco. Felizmente, por exemplo, a Microsoft com a Azure AI Foundry, a Anthropic com a sua API de agentes, já disponibilizam hooks de logging estruturados que podemos usar, okay? Mas que importa relembrar que essa configuração é sempre responsabilidade das organizações, e aqui reforço, também é aqui um papel muito importante dos parceiros de canal que conseguem, têm este know-how e suportam os clientes precisamente
tendo esta base. E depois, e finalizando também a minha intervenção, a revogação em tempo real e o kill switch operacional. Ou seja, um agente comprometido que começa a agir fora dos parâmetros esperados tem que ser desligado em tempo real, ou seja, não pode ser desligado só após uma revisão manual que é feita em algumas horas. E isso, obviamente, implica telemetria ativa para avaliar os comportamentos dos agentes, com alertas automáticos em desvios, com mecanismos de revogação de credenciais, enfim. Ou seja, olhando um bocadinho para o mundo dos endpoints, para o EDR, que é o Endpoint Detection and Response, isto seria o equivalente para o mundo dos agentes. Por isso, a pergunta não é se devemos tratar agentes da AI como identidades, é quando é que vamos parar de adiar essa decisão. Porque cada dia que passa, sem que um agente tenha identidade gerida, e toda a gente neste momento está a usar agentes, e sem que essa identidade possa ser revogável, possa ser auditada, vamos ter aqui riscos elevados, e este problema vai agravar-se porque a tendência é que, de facto, as interações com sistemas empresariais no futuro, e a Gartner até fala em 33% dessas interações até 2028, vão envolver agentes da AI. Por isso, precisamos de ter uma infraestrutura de identidade pronta antes que cheguemos a esse volume de utilização. Muito E não obrigado, depois disso. Muito obrigado. Eu passava o mesmo tema para o Marco Reis, da Inspire Solutions, e tinha também alguma capacidade de síntese. Marco? Ok. Portanto, esta questão é muito interessante porque remete-nos, na realidade, para as bases da cibersegurança, ou seja, para darmos permissões às pessoas temos que saber quem são e para isso pedimos identificação, que é o seu utilizador. E depois, através da autenticação, a pessoa tem que provar realmente quem diz ser. Mas não são só as pessoas que se identificam perante o computador. Por vezes os computadores também têm que provar às pessoas quem são. Por exemplo, quando acedemos ao nosso home banking, o computador tem que se identificar perante nós, que é para termos a certeza que a página onde estamos a aceder é correta e não é uma página fraudulenta. Como é que isso é feito? É pelo browser que aparece, tem lá um pequeno cadeado ou um pequeno símbolo ao pé do nome do site e nos indica que a comunicação é segura, não é? Depois, tal como o Jorge Bento já tinha dito, portanto, com o advento do IoT e mais tarde com a inteligência artificial, passou a haver máquinas e mais software aos quais é necessário dar permissões. Independentemente de serem pessoas, máquinas ou software, que é o que os agentes são, para garantir a segurança dos recursos, temos que obedecer ao princípio do menor privilégio e atribuir as permissões adequadas a estas entidades. Só que o meu agente não sou eu, e se eu atribuir ao meu agente a minha identidade e as minhas permissões, deixa de haver diferenciação entre a pessoa e o seu agente. E se houver asneira, quem é o responsável? Portanto, a pessoa ou o agente? Portanto, hoje em dia já é aceita, há um consenso nas entidades como o NIST, na Gartner ou a WASP, que os agentes devem ter uma identidade própria. É de facto uma boa opção, no entanto, a gestão das entidades passa a ser bastante complexa e a minha última observação é que aquilo que temos observado nas organizações torna-se muito difícil de gerir estas entidades sem recurso à automação e por isso é recomendável incluir esta necessidade no programa de governo de gestão de identidades da organização. Muito obrigado, Marco. E exatamente porque é um tema muito complexo, eu dava agora a palavra a um dos fabricantes que disponibiliza, que a sua especialidade é mesmo gestão de identidades, e dentro da gestão de identidades também o tema da IA como utilizador. Filipe Botelho, é um tema complexo, como é que tecnologicamente as coisas, em que ponto é que estão na gestão das identidades e como é que se automatiza isto para que não seja um pesadelo para quem tem que... Já, já tivemos muitas informações e claramente eu concordo totalmente com o Marco, com o Walter. Isto houve uma evolução grande porque até agora só tínhamos dois tipos de identidades, humanas e não humanas. Os account services, que eram apenas umas contas técnicas que funcionavam sempre à mesma hora, sempre ao mesmo tempo, exatamente. E os agentes IA agora são totalmente diferentes porque comportam-se mais como uma verdadeira identidade. É realmente uma identidade totalmente à parte. Porque na prática acendem
a dados, interagem com sistemas e executam também ações de forma totalmente autónomas. E não temos controle disso. Não há controle na base, é muito difícil. E o desafio, então, é que ainda não são realmente geridas com o mesmo nível de controle, de visibilidade e de responsabilidade que os utilizadores também, que os humanos. Que- e temos que ir nesta estrada e temos que ter um controle como nos humanos, nestes agentes. E o que vemos no mercado é uma necessidade crescente de aplicar princípios de segurança, de identidade também a estes agentes. E é realmente o que temos que fazer. E nesta evolução que muitas organizações estão a focar-se para conseguir escalar a IA de forma realmente segura. É mesmo o caminho que temos que levar. Muito obrigado, Filipe. Passava agora a palavra à Marta para um próximo tópico. Sim, é o nosso último tópico, antes do último tópico de mensagem aos parceiros, mas vamos falar ainda aqui um pouco de governação e regulação. Já temos aqui a falar da questão da governação dos dados, mas neste caso é mesmo a própria governação desta adoção da inteligência artificial. E começava por dirigir a pergunta ao Marco Reis, da Inspiring Solutions, para lhe perguntar se o impacto regulatório está a travar ou, por outro lado, a acelerar a adoção da inteligência artificial e, na verdade, quem é que deve liderar esta governação? Eu diria que se não houver limite de velocidade nas estradas, possivelmente posso ir mais depressa e chegar mais cedo. Mas com o Exato. tempo o número de acidentes aumenta, o valor dos seguros vai aumentar, o custo para a sociedade vai aumentar e depois há pessoas que vão deixar de andar de carro por receio ou pelo custo, não é? Então, quando há regulação, é criado um paradoxo fascinante, que é abranda-se a experimentação imprudente, mas criamos confiança para uma adoção acelerada, ou seja, como diz o português, devagar se vai ao longe, aqui neste exemplo concreto. Portanto, a Lei Europeia de Inteligência Artificial, que entra em vigor em agosto, portanto, em vigor pleno, acaba por ter um impacto semelhante. Portanto, por um lado, abranda a adoção de inteligência artificial. Porquê? Porque pequenas empresas vão sempre ter uma dificuldade incrível em fazer documentação, análise de risco, criar condições para serem auditadas. Depois, projetos como categorização biométrica ou inteligência artificial emocional acabam por ser abandonados porque têm regras tão restritas que o custo da mitigação do risco local acaba por ser superior ao benefício. Mas, por outro lado, pode acelerar a adoção porque cria mecanismos de confiança. Até há pouco tempo havia uma grande incerteza devido às alucinações da tecnologia, à incerteza legislativa, mas agora toda a gente sabe quais são as regras, são claras e as empresas sentem-se protegidas, pelo menos sabem com o que podem contar. Também a criação de frameworks como o ISO 42001, que estabelece o sistema de gestão de inteligência artificial, acaba também por trazer ali alguma confiança para uma adoção mais acelerada da tecnologia. A outra parte da pergunta em relação ao governo da inteligência artificial, aquilo que seria o ideal é haver um esforço conjunto do Chief Information Security Officer, da organização, da pessoa responsável pelos dados e pela privacidade, e também de uma função nova que cada vez temos visto mais nas organizações, que é o chamado CAIO, em português, que é o Chief AI Officer. Obrigada, Marco. Efetivamente temos visto a proliferação, ou melhor, acho que em Portugal, pelo menos a nossa percepção ainda não ainda não está muito estabelecido esse cargo, mas efetivamente deverá ser um tema que começaremos a ver e uma função que começaremos, esperamos nós também, para tratar destes temas a proliferar nas nossas empresas portuguesas. Obrigada, Marco. Ainda nesta questão também gostaria de ouvir o Valter Rodrigues da Cyber Inspect aqui sobre a mesma questão. Não sei se partilha aqui da opinião do Marco, a sua opinião, Walter. Sim, sim, muito alinhado com o Marco. Mas dizer que na prática eu julgo que a maioria das empresas não está a travar nem a acelerar com a sua adoção da AI por causa da regulação. No caso europeu, com o AI Act,
este documento foi desenvolvido numa era em que o paradigma dominante eram os sistemas de AI mais determinísticos e especializados. Ou seja, os sistemas de high risk identificados, salvo erro no anexo 3 do ACT, são crédito, emprego, educação, segurança crítica, e correspondem maioritariamente a casos de AI tradicional. Com a Agentic AI surgem novos desafios regulatórios que o ACT não antecipou completamente. O que é que acontece quando um agente autónomo que nenhum utilizador específico está a controlar em tempo real toma uma decisão que afeta uma pessoa? Quem é que é o responsável? É o developer do agente? É o deployer? É o utilizador que o ativou? Ou seja, as proibições absolutas do AI Act estão em vigor, se não me falha a memória, desde fevereiro de 2025, e isto inclui scoring, ou seja, inclui sistemas de scoring social generalizado, manipulação subliminar, com algumas exceções para forças de segurança, o reconhecimento biométrico em tempo real em espaços públicos, mas para a maioria das organizações, que é a realidade que eu conheço melhor, estas proibições não afetam os casos que as empresas estão a desenvolver. O que afeta mais diretamente, e o que o ACT afeta mais diretamente, é a obrigação de AI literacy, ou seja, basicamente exige que as organizações que trabalham com sistemas de AI garantam que os seus colaboradores têm literacia suficiente para trabalhar com essas ferramentas de forma responsável. E na minha opinião, esta obrigação está um bocadinho a ser ignorada pelas organizações. Já os requisitos de sistemas de alto risco entram em vigor, salvo erro, em agosto deste ano, e para as organizações portuguesas isto está relacionado com ferramentas de triagem de candidatos de recursos humanos, com sistemas de scoring de crédito, e pronto, e obviamente os sistemas de segurança de infraestruturas críticas. Todos estes sistemas vão precisar de documentação técnica detalhada, logs de auditoria, testes de robustez, enfim, uma série de coisas que também já foram aqui referidas. E na minha opinião, a conformidade por exemplo, com o AI Act não é um exercício de documentação, é um exercício de arquitetura, porque um sistema de alto risco que não foi construído com observabilidade, auditoria e supervisão humana desde o início, vai ter de ser reconstruído se olharmos para o ACT. E isto com os agentes autónomos, eu já referi isto algumas vezes, por definição, os mesmos reduzem a supervisão humana, o enquadramento regulatório vai exigir que as organizações justifiquem porque é que aquele agente não está supervisionado ou porque é que não foi possível supervisioná-lo. E, na minha opinião, por isso é que eu disse aquilo ao início, boa parte das organizações não tem, nem terá nestes temas como prioridade, ou seja, as pessoas querem usar a inteligência artificial e não sentem que o esforço compense, porque não existe maior pressão nem de multas, nem de auditorias externas. E depois... Para concluir, Walter, por favor. É isso, vou ser rápido, peço desculpa. Tudo bem. Depois, na questão, só responder à parte da governance interna. As organizações com governance mais eficaz não são aquelas que têm uma estrutura muito bem definida. Há pouco o Marco referiu agora a nova trend, não é? Termos aqui uma espécie de AI Ethics Officer, algo desse género. Ou seja, o que é fundamental é que haja, de facto, um entrosamento entre as áreas, porque tipicamente o negócio é dono do caso de uso e do ROI, o CEO ou o CTO é o dono da infraestrutura, dos dados e da integração técnica, e o CISO é o dono do risco e da conformidade, digamos assim. Ou seja, se este triângulo não estiver minimamente alinhado, não houver ownership, não se definirem responsabilidades claras, sem sobreposições, isto torna-se uma espécie de problema de comitê
que atrasa em vez de proteger. Claro. E na prática, se calhar fará falta, de facto, criar essa responsabilidade. E mesmo só para concluir, o AI Act é frequentemente descrito como mais uma regulação europeia que vem atrasar a inovação e que vai trazer peso às organizações. Eu sinceramente discordo disso, porque o Act faz, faz com que se crie um nível mínimo de responsabilidade que protege tanto os utilizadores. A regulação, quando bem implementada, traz claramente vantagens competitivas e não o contrário. Obrigada, Walter. Ainda nesta questão, temos tempo para ouvir o Luís Gregório, da IBM. Luís, a sua opinião aqui, isto é sempre um bocadinho ingrato, alguém tem que ficar para o fim, mas quero ouvi-lo na mesma. Obrigado. Tentando ser muito breve e na linha daquilo que já foi falado aqui, portanto, depende, a regulação vai travar, como disse o Marco inicialmente, quem anda na experimentação. Portanto, quem anda a testar tem ali uma desculpa para não levar para a frente, que é não sei o que é que isto significa em termos legais, em termos regulatórios, e portanto tenho uma razão para não levar as coisas para produção, exatamente pelo desconhecimento, mas quem efetivamente estruturou a sua adoção da inteligência artificial, quem planeou e já implementou uma metodologia, uma estruturação, uma arquitetura, toda uma framework de adoção da inteligência artificial, incluiu de certeza os temas da governação da inteligência artificial, o tema do risco e o tema da regulação. E tendo esta base, então passa a ser um acelerador. Porquê? Porque passa a dar visibilidade. Okay? E eu já sei desde o momento zero o que é que eu posso e não posso fazer, o que é que eu posso e não posso usar, por ter ou não ter consequências relativamente ao reporte regulatório e o que é que eu tenho que fazer para face a esse reporte regulatório. Portanto, muito rapidamente, depende, vai travar como dizia o Marco, as ações de não estruturadas, mas vai acelerar e muito quem estruturar a sua adoção da inteligência artificial. Muito obrigada, Luís, pelo seu contributo. Vamos para a última pergunta da minha parte. Despeço-me já e agradeço a todos também aqui o agradável debate e àqueles que nos assistiram. Jorge, vamos para a nossa mensagem ao canal. Muito bem, Marta, é isso mesmo. Vamos para a mensagem das empresas presentes ao seu canal de parceiros. E o desafio é o seguinte: o desafio é indicarem aos parceiros uma prioridade que achem a prioridade fundamental para os próximos 12 meses, onde as organizações, onde o cliente final deve investir. Se fosse só uma ideia, qual é que ela seria? Vou endereçar por ordem alfabética dos nossos convidados e, portanto, Filipe Botelho da Silva Ford, palavra para si em primeiro lugar. Uma ideia para os próximos 12 meses, uma prioridade. É para mim? É. Desculpa lá. Ah, acredito que a prioridade deve ser de garantir uma adoção segura e sustentável da IA. Não se trata só da inovação, mas também de controle, de governação e de segurança. Mas para os parceiros, eles têm um papel fundamental, desculpa lá, para ajudar as organizações a integrar os agentes IA nos seus processos críticos de forma segura. Porque no final, sem confiança, sem controle, não é possível escalar, nem gerar valor de real negócio. Eles têm realmente uma porta aberta para fazer muitas coisas. Muito obrigado, Filipe. Eu dirigi este mesmo desafio, uma única ideia a transmitir, uma prioridade para os próximos 12 meses. Luís Gregório, da IBM? Eu voltaria nas minhas várias intervenções, fui falando sempre aqui na governança, e eu diria que os parceiros deveriam apostar em ajudar os clientes a montar uma abordagem estruturada, à inteligência artificial. Ok? E acho que essa seria a aposta e contem connosco nesse caminho. Muito obrigado, Luís. Pedro Tidor, da HP? Muito bem. Portanto, eu falei em algumas lacunas que existem ao nível dos clientes na adoção
da inteligência artificial. Muito disto tem a ver com os serviços, portanto, os nossos parceiros, no fundo, deverão investir em ser complementares às equipas técnicas dos clientes, seja para a operação, seja para o desenvolvimento dos casos de uso, e serem relevantes e diferenciadores, portanto, sendo assim uma mais-valia para os clientes. Portanto, no fundo, acho que seria a mensagem para os nossos parceiros. Muito obrigado, Pedro. Walter Rodrigues, da Cyber Inspect. Bem, então, para mim, e para a Cyber Inspect, obviamente, uma prioridade clara e que desafiamos os nossos parceiros de canal a colocar nas suas agendas, e digo isto porque julgo que provavelmente poucas empresas vão colocar num roadmap de inovação que não é sexy ou não tem glamour, ou o glamour de um agente ou de um copilot, é fazer um inventário de identidade antes de qualquer investimento adicional em AI. Ou seja, saber exatamente o que é que já está a correr, ao que é que se pode aceder, quem é o responsável, e o que é que acontece se for comprometido, ou se agir de forma, digamos, inesperada. Este é provavelmente o trabalho mais invisível da AI, e para mim é o mais crítico. Porque os agentes vão chegar, vão ter autonomia real, e quando chegarem, o único fator que vai separar as organizações que os usam bem das que vão ter incidentes de segurança é a qualidade da fundação que eu referi ao início, que construíram a priori, e para mim essa fundação começa precisamente na identidade. Muito obrigado, Walter. Eu propositadamente deixei o Marco Reis, porque ele próprio é da Inspire Solutions, portanto, ele é um parceiro, mas o que é que você, dos seus clientes, dirá que é a prioridade dos próximos 12 meses em termos da adoção da inteligência artificial? Marco? De facto, portanto, a fase da lua de mel da inteligência artificial terminou e, portanto, o foco tem que passar da experimentação à industrialização, mas como a minha especialidade é cibersegurança, a minha recomendação vai ser também a este nível, ou seja, o ideal é os clientes criarem aquilo que é a fonte da verdade, até porque o regulamento da União Europeia assim o exige, e para criarem aquilo que se chama o Bill of Materials da inteligência artificial, o ideal é começarem por adquirir uma pequena ferramenta que se chama o AI Security Posture Management, para saberem qual é que é a sua BOM, ou seja, quais são os modelos de inteligência artificial, que APIs são utilizadas, que agentes de AI são utilizados, qual é que é a versão dos dados da aprendizagem, os modelos, e desta forma, sabendo aquilo que têm, é a fase da identificação, podem passar a todas as fases seguintes da proteção e, portanto, da utilização segura da inteligência artificial. Muito obrigado a todos pelo vosso contributo. Portanto, 5 ideias-chave para terminarmos: segurança, obviamente, governação, competência por parte dos parceiros como consideradores de toda esta jornada, inventariação e mapeamento, agora, por fim, o tema há uma aprendizagem necessária antes de embarcar ao nível da cibersegurança, há uma aprendizagem sobre o que é que uma empresa precisa, de facto, de ter especial cuidado em termos de segurança dos dados. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer aos nossos leitores que nos seguiram durante esta hora e meia. Um agradecimento especial, obviamente, aos nossos convidados pelas excelentes ideias que trocaram aqui. Podem ler, então, este especial na versão digital do jornal IT Channel de abril, que sai na próxima sexta-feira, e sai também com o vídeo integral. E em relação aos nossos assinantes que têm cópia física, portanto, recebem fisicamente o jornal, uma semana depois, portanto, de sexta ao 8, receberão o exemplar nos vossos escritórios. Agradeço assim, eu deixo também aqui uma recomendação aos nossos leitores. Os que ainda não o fizeram podem se inscrever no Channel On. O Channel On
decorre no dia 27 de maio aqui em Lisboa. O 28, encontro... 28 de maio. 28, obrigado. É mais um dia. É mais um dia. 28 de maio. Já estava a antecipar o dia. No dia Exato. 28 de maio, aqui nos Montes Claros, em Lisboa, podem se inscrever a partir do site do IT Channel e teremos todo o gosto em os receber. Fiquem atentos às próximas iniciativas. Desejo a todos a continuação de um bom dia e até uma próxima. Muito obrigado a todos.